Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar sobre 6 crenças muito comuns no transtorno obsessivo compulsivo. Bom, a primeira delas é que muitos de vocês têm uma grande tendência em superestimar a própria responsabilidade. O que é isso? Vocês se sentem responsáveis demais pelas coisas que aconteceram ou que podem vir a acontecer. Então, por exemplo, se algo de ruim acontece, muitos de vocês acreditam que é porque vocês não fizeram alguma compulsão. Ou porque talvez vocês pensaram alguma coisa. Então, por exemplo, alguém se acidentou, você pensa, nossa, eu pensei ontem em fulano e hoje ela se acidentou, deve ser porque eu tive pensamentos ruins sobre ela. Ou de repente, aquelas pessoas que sentem que elas precisam o tempo todo fazer algumas compulsões ou evitações, senão algo de ruim vai acontecer àqueles que eles amam. E aí, por se sentir responsável, as pessoas acabam se engajando em muitas compulsões. Por exemplo, a pessoa que se sente responsável de ter, gerado algum prejuízo financeiro para uma empresa, fica ali checando 1 milhão de vezes se ela não desviou nenhum dinheiro sem querer, ou se uma outra pessoa que tem receio de ter atropelado alguém, ou outra pessoa que acredita que o trabalho dela pode ter prejudicado alguém. Enfim, isso pode fazer com que vocês fiquem de modo excessivo checando, enfim, fazendo compulsões. Só que neste ponto, o que vocês precisam entender? Que ainda que às vezes, de fato você pensou na pessoa, ainda que aparentemente exista uma correlação por algum motivo, então uma coisa pode parecer estar relacionada à outra, o fato de existirem correlações na vida não implica em causalidade. Não é porque de fato eu briguei com meu marido antes dele se acidentar que a culpa foi minha. Talvez a causa do acidente, de repente, pode ter sido uma falha lá de alguma máquina no trabalho dele, ou pode ser, de repente, alguém que estava dirigindo embriagado e bateu no carro dele. Pode ser que, de repente, ele pegou no sono no volante. Enfim, existem N causas possíveis e reais. Porém, a pessoa que tem toque, obviamente, vai pensar que a culpa é dela, que a responsabilidade é dela, ainda que a gente saiba que não tem culpa alguma. E aí, uma técnica muito legal que a gente usa também é a técnica da pizza da responsabilidade, na qual a gente vai elencar todos os possíveis fatores que levaram aquela coisa ruim a acontecer, ou que podem levar algo ruim a acontecer, e a gente conseguir elencar tudo isso, dar o peso em termos de porcentagem de 0 a 100 para cada um dos fatores, incluindo eu mesmo por não ter feito o ritual, por exemplo, e a partir disso a gente desenhar uma pizza ou uma torta de responsabilidade, e aí a pessoa vê qual fatia de fato cabe a ela. Quem tem toque normalmente, obviamente, acha que 100% dessa fatia, 100% dessa pizza é a responsabilidade dele. A segunda crença que a gente tem no toque é a crença da gente exagerar o risco. Bom, nesse aspecto, a pessoa então ela acaba realmente superestimando o perigo. Então, o que é isso? Ela acaba considerando que é muito mais, ela aumenta o grau de probabilidade daquele risco acontecer, ou ela considera que o impacto vai ser muito pior do que de fato poderia ser. Então, por exemplo, uma pessoa que pode achar que vai contrair o vírus do HIV por não ter lavado a mão direito, por exemplo. Então, ela acaba exagerando a probabilidade, qual a probabilidade de você pegar HIV porque você não lava a mão, né? E muitas vezes a gente sabe que a probabilidade é nula daquilo que os pacientes temem, porém, eles não conseguem enxergar dessa maneira. Então, lembrem-se disso, o toque de vocês faz vocês exagerarem o risco, faz vocês sentirem que, nossa, se aquilo acontecer vai ser horrível, então vocês sentem que o negócio é muito maior do que de fato ele é. Sendo que, na verdade, quando vocês param para analisar qual que é a probabilidade daquele evento que vocês temem acontecer, a probabilidade é extremamente baixa, quando não nula, tá? Muitas vezes é nula a probabilidade de acontecer algo. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de alguém morrer porque eu pensei agora neste exato minuto que a pessoa vai morrer? E aí na cabeça de vocês, nossa, é gigante. Se a pessoa pega e fala, não, Leila, você vai morrer, Leila vai morrer, Leila vai morrer. Na cabeça de vocês já é 100% que a Leila vai morrer. Porém, né, dependendo do tipo de toque de vocês, claro. Porém, não é assim que as coisas acontecem.
E aí a gente tem uma outra crença no toque que é sobre vocês darem importância demais aos pensamentos. Ou seja, vocês acreditam que por pensarem em algo, vocês acham que isso vai ter poder e que isso efetivamente pode acontecer. E aí junta tudo, né? Aí vocês se sentem responsáveis por ter pensado naquilo, quando, né, pelo conceito do que é toque, né? A gente já conseguiria matar essa charada. Toque é o quê? É um transtorno no qual a gente vai ter, de maneira geral, pensamentos, né, que são as obsessões, pensamentos intrusivos, indesejados, recorrentes, que vão despertar ansiedade e que vão fazer a pessoa se engajar ali em compulsões, que são comportamentos repetitivos, mentais ou não. De maneira geral é isso, claro que tem variações aí de cada tipo de toque. Mas o que eu quero dizer? Quando eu digo que o toque é um transtorno mental que faz o paciente ter pensamentos que ele não escolhe ter e que não esses pensamentos não passam, né, de ideias da cabeça da pessoa, que por algum motivo ela está pensando naquilo, quando a gente explica isso, fica claro primeiro que assim, vocês não são culpados por esses pensamentos. Segunda coisa, a gente precisa ter a clareza de que pensamento não tem poder. O fato de eu pensar em algo, já pensei aqui 1000 vezes enquanto eu gravo vídeo para vocês, enquanto eu atendo diariamente pacientes com toque, pensei 1000 vezes em coisas horríveis, de forma proposital, diferente de vocês, que não é nem de propósito, tá? E não aconteceu nada, porque não é um pensamento que faz algo acontecer, são as nossas atitudes. Se eu pego e falo, minha filha vai morrer, minha filha vai morrer, minha filha vai morrer, mas eu vou pensar com muita força, eu vou fechar meus olhos e eu vou pensar que minha filha está morrendo. Ela vai morrer? Não vai morrer. O que pode fazer minha filha morrer? Ela ser envenenada, ela cair na piscina, afogar e morrer, ela sofrer um acidente, acontecer uma doença sem cura, isso pode levar à morte de alguém. Porém, eu ter pensado em algo não tem poder algum de concretizar. Leila, mas eu li o livro. Tem uma paciente que ela vira e mexe, tadinha, ela vai para aquela questão de que leu aquele bendito livro, que o segredo. E aí lá no livro diz e no filme diz que se você pensar muito, enfim, vai acontecer. E aí ela fica morrendo de medo porque ela tá pensando em coisas ruins e ela acha que ela tá atraindo. Mas não vai atrair nada. Se fosse assim, façam o contrário. Pensem que vocês vão enriquecer, pensem que o cara mais lindo da face dessa terra ou a mulher mais linda da face dessa terra vai se interessar por vocês, vai pedir vocês em casamento. Pensem, mas pensem com muita força. Ou vamos dar corda pro toque, pensem agora que a Leila vai morrer. A Leila vai morrer, a Leila vai morrer, a Leila vai morrer. Podem pensar, não tenham medo, é sobre mim, não é sobre vocês. Já falei, vocês prestaram atenção no primeiro item desse vídeo sobre a responsabilidade. Não, vocês não teriam responsabilidade se de fato eu morresse. Não, vocês fiquem tranquilos que eu estarei aqui no próximo vídeo, no próximo, e se eu não postar não é porque eu morri, é porque infelizmente aconteceu aí alguma coisa que eu não consegui me organizar para fazer o vídeo da semana. Tirando isso, estarei por aqui. E se eu morrer, gente, não tem a ver com o pensamento, porque a vida, enfim, as coisas não dependem do outro pensar para acontecer. Se alguém vir e meter uma arma na minha cabeça e atirar, aí sim pode ser que eu morra, né? Pode ser que eu morra. Agora, tirando isso, não é um pensamento de vocês que vai fazer com que alguém morra. E aí, pessoal, outra crença comum é intolerância à incerteza. Pacientes ansiosos, de maneira geral, têm uma grande intolerância à incerteza. O que significa isso? Quer ter certeza de tudo. Então, Leila, eu preciso ter certeza de que eu realmente tranquei o negócio. Eu preciso ter certeza de que eu não contaminei meu filho. Eu preciso ter certeza de que eu não atropelei ninguém. Eu preciso ter certeza de que eu não sou homossexual. Eu preciso... E aí, vai. E aí, para isso, muitas vezes, muitos de vocês ficam buscando respostas, seja com o terapeuta, seja com a família é muito comum. Nossa, tem certeza que eu não abusei sexualmente do fulano? Será que eu realmente não fiz a conta errada? Será que eu realmente não fiz nada de errado? E aí a pessoa fica o tempo todo buscando ter certezas, e para ter certeza que de nada de ruim vai acontecer, a pessoa vai e faz tal ritual, para ter certeza que Deus não vai castigar por ter tido aquele pensamento, a pessoa vai e faz X coisa. E isso tem a ver justamente com essa dificuldade de lidar com o não ter o 100%. De que assim, sim, de fato,
de fato, aparentemente fazer um ritual, pode parecer, né, na cabeça de você, de fato, pode parecer que isso vai dar essa certeza de que, nossa, então tá bom, então não vai acontecer nada de ruim com meu filho, com meu marido, com meu periquito, não vai acontecer nada de ruim porque eu fiz o ritual. E aí isso vai dando uma sensaçãozinha de certeza, de garantia, porém a verdade é que não garante absolutamente nada. A única garantia que a gente tem é que vocês perdem o tempo de vocês, perdem a vida de vocês e perdem a saúde mental de vocês. Porque eu entendo essa necessidade de querer ter certeza, porém, a gente não tem certezas. E pelo contrário, vocês correm risco o tempo todo. Se você está assistindo esse vídeo até agora, você está correndo um grande risco de estar perdendo mais de 14 minutos aí da tua vida, mais de 10 minutos da tua vida. A gente não tem certeza. A gente age, né? E acaba tendo atitudes, mas vocês acabam sendo cautelosos demais nessa ideia nessa necessidade de ter certeza das coisas. E aí, dentro dessa linha, a gente também tem outra crença, que é a questão do perfeccionismo. Assim, pessoas que têm toque podem ter bastante a questão do perfeccionismo, que é justamente a ideia de que tudo tem que ser perfeito, que na verdade tem a ver com uma grande dificuldade de lidar com erros. Então, uma ideia de que as coisas não podem ser erradas, de que tudo tem que ser perfeito. Por quê? Porque vocês lembram, né? Quando vocês erram, tem aquela coisa de achar de superestimar o perigo, o risco. Então a pessoa fica o tempo todo tentando agir de modo a fazer tudo perfeito. E isso gera bastante sofrimento, porque a pessoa, primeiro, não aceita que ela vai errar, não aceita que ela não aceita que ela vai errar, não aceita que em algum momento ela pode falhar, e mais do que isso, ela não aceita que os erros não são catastróficos, pelo contrário. Então elas acreditam que um erro é algo horrível, catastrófico, porém as coisas não são assim. E ainda que pareça que exista uma maneira de fazer tudo perfeito, não existe. Isso gera só aquela coisa de vocês ficarem indecisos, de vocês ficarem fazendo checagens e compulsões, vocês evitarem, procrastinarem, achando que aí sim vão conseguir fazer da maneira perfeita, porém não vão. Por quê? Porque é inviável para qualquer ser humano, inclusive para você. Bom, pessoal, para fechar, o que eu quero colocar para vocês? Que todas essas crenças, elas vão cada vez mais alimentar aquilo que o toque diz para vocês. Então, se eu me sinto uma pessoa muito responsável, se eu morro de medo do meu pensamento, eu exagero a importância do meu pensamento, cada vez que ele vem, se eu não entendo que são essas as crenças, o que acontece? Eu vou agir de acordo com o que o toque está falando. Se ele está falando, olha, Leila, se você não der 3 pulinhos, tal coisa vai acontecer. Se eu entendo, tal coisa vai acontecer com, sei lá, com teu amigo. Se eu não entendo dessas crenças, eu vou lá e vou ceder. Agora, se eu entendo, opa, como assim? O que eu tenho a ver com meu amigo? Ele é meu amigo, mas o que tem a ver algo de ruim acontecer com ele só porque eu não dei 3 pulinhos, ou porque eu não pensei em tal coisa, ou porque eu pensei em tal coisa? À medida que eu entendo, opa, é o toque ali fazendo eu superestimar a minha própria responsabilidade, eu me sentir culpado por uma coisa que não é culpa minha. Ainda que sim, seja meu amigo, ainda que sim eu tenha pensado nele, mas uma coisa não causa a outra, isso é muito importante. Uma coisa deve causar outra, e o pensamento de vocês não está causando absolutamente nada. Então o que eu queria, só para fechar esse vídeo, que para variar ficou super longo, colocar para vocês que essas crenças, quanto mais vocês tenham clareza sobre elas, quando o toque vier aqui falar alguma coisa para vocês podem falar, opa, pera, tô dando importância demais pro meu pensamento, ou é o meu perfeccionismo, ou é eu ali querendo buscar a necessidade de ter certeza e de garantias e fazendo 1 milhão de rituais. Não. Então, à medida que vocês conseguem entender que é o toque, fica mais fácil vocês identificarem, falarem, beleza, entendi, porém não vou fazer o que você está mandando, toque. Porque quando vocês não fazem o que o toque manda, ou seja, quando vocês desobedecem ele começa a reduzir e a gente começa a ter mais chance de vocês se livrarem dele, de vocês vencerem o toque. Então, pessoal, é isso. Procurem tratamento. O tratamento mais adequado para toque é terapia cognitivo-comportamental e medicação. Não se privem disso. Vocês não precisam continuar assim sofrendo. Tem saída para esse grande sofrimento que vocês estão vivendo. Procurem ajuda. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui embaixo. Quero fazer um outro vídeo sobre toque, respondendo dúvidas de vocês. Então deixem aqui embaixo que assim que possível eu vou gravar um outro vídeo respondendo dúvidas de vocês. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!